os tropicalistas derrubaram os preconceitos de ordem estética. O resultado foi uma intensa produção artística, que fez do final dos anos 60 uma das fases mais inquietantes da vida brasileira. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. A Tropicália foi o movimento que virou a cultura brasileira de pernas para o ar, sintonizando-a com as mudanças que rolavam pelo mundo no final da década de 60. O rei da brincadeira, Ei, José. o rei da confusão, Ei, João. um trabalhava na feira, Ei, José. outro na construção. Ei, João. O tropicalismo, na realidade, era um movimento que englobava uma enorme quantidade de componentes culturais e comportamentais. Na realidade, tudo que havia naquele convulsionado final de anos 60 estava presente dentro do tropicalismo. Era a música fina, era a música cafona, era a música de vanguarda, era a música do passado, era a refinada música debussiana celestial, mas era também o Vicente Celestino, era o teremim, era o birimbau, era a poesia concreta, era o cuíca de Santo Amaro. Então, tudo se misturava num gigantesco sarapatel fervendo que fazia com que nenhum valor se tornasse absoluto, nenhum valor sobrevivesse àquela crônica de costumes, de acontecimentos e comportamentos da época. Ao lado de Gil e Caetano, o poeta Torquato Neto foi um dos expoentes do grupo baiano, que acreditava na alegria da invenção a qualquer preço. Torquato foi ele foi muito importante, eu acho. Ele com Caetano, tenho a impressão que ele e Caetano tenham sido os dois mais importantes na questão da apreensão do conceitual geral para a transformação no discurso, no texto, vamos dizer assim, promocional, no texto publicitário, no texto manifesto. As letras de Torquato Neto eram verdadeiros manifestos tropicalistas. Se transformaram em medula e osso do movimento baiano, do qual ele foi o principal cronista. Ele era o poeta que representa tudo aquilo que, de um modo ou de outro, era marginal a partir dos anos 60. Eu me lembro de uma coisa muito curiosa do Torquato. Quando a gente atravessava a rua aqui em São Paulo, logo que chegamos, e no dia que eu fui atropelado uma noite, ele não estava conosco. Eu fui ligeiramente atropelado logo que cheguei aqui em São Paulo. Quando nós chegamos e contamos o caso a ele, ele perguntou, e o sapato voou longe? Eu falei, por quê? Ele disse, porque quando a gente é atropelado, o sapato sempre voa longe. Ele fazia aqueles artigos, ele tem algumas experiências visuais, tem as canções, tem poemas para serem lidos também. Ele era um grande poeta e um grande letrista e extremamente musical, quer dizer, mesmo sem ser músico, ele era muito musical. O poeta, jornalista, ator e cineasta Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu em 1944 na cidade de Teresina, capital do Piauí. Torquato Neto era filho único do promotor público Eli da Rocha Nunes e da professora primária Salomé. Aqui ele partiu para a Bahia, ao Colégio Marista. Aqui é que começou o desenvolvimento intelectual. Quando conheci os pais dele, eu vi que essa coisa dele com o pai tinha uma... Parecia o padrão, assim, desse tema da ternura no Torquato, me pareceu muito da ligação dele com o pai e com quem ele era muito parecido fisicamente, inclusive. E aquilo, quando eu vi o pai dele, fiquei conversando e ele muito calmo, assim, ele me levou na casa dele e a mãe dele estava hospitalizada porque tinha feito, acho que, uma operação de catarata, não sei. E aí ele ficou conversando comigo, o doutor Eli, e ficava assim em silêncios e tal. E ele serviu uma cajuína. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina.